TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV, segunda edição. Hoje é quinta-feira, 30 de julho. Você vai ver a seguir. Rajadas de vento derrubam árvores e afetam o trânsito e transporte público em Petrópolis. Mais de 6 mil clientes seguem sem energia elétrica após ventania em Petrópolis. A Associação Brasileira de Municípios lança guia com orientações para auxiliar prefeituras no enfrentamento aos impactos do El Niño. Ventania atinge Rio de Janeiro e imóveis ficam sem energia na capital. Agora, no Correio Petropolitano na TV, segunda edição. As fortes rajadas de vento registradas na quarta-feira em todo o estado provocaram quedas de árvores e galhos em diferentes pontos também de Petrópolis, causando bloqueios em vias e alterações na operação de linhas de ônibus. Segundo a Defesa Civil Municipal, foram contabilizadas cerca de 10 ocorrências relacionadas aos ventos até o início da noite de ontem. A rajada de vento de maior intensidade em Petrópolis foi registrada às 6 horas da tarde na estação meteorológica do Pico do Couto, que alcançou a velocidade de 67 km por hora. No início da tarde, a Defesa Civil emitiu um alerta sobre a previsão de ventos moderados a fortes e que poderia alcançar maior intensidade durante a noite e madrugada desta quinta-feira. Uma árvore caiu na Avenida Ipiranga por volta das 5 horas da tarde desta quarta-feira por conta dos ventos. A árvore ficou caída em cima do ponto de ônibus e os veículos precisaram utilizar a contramão para passar na localidade. Apesar do episódio, ninguém ficou ferido. As ocorrências também afetaram o transporte público. De acordo com o Cetranspetro, pelo menos 7 linhas tiveram a operação alterada devido à queda de árvores e interdição de ruas, na região de Nogueira, Vista Alegre e Samambaia. As equipes da Defesa Civil, da Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis, a CONDEP, e da Enel foram mobilizadas para atender às ocorrências e realizar a desobstrução das vias. A concessionária Águas do Imperador informou na manhã desta quinta-feira que o abastecimento de água precisou ser interrompido, pois as bombas que atendem a região do Vale dos Esquilos, Madame Machado e Estrada do Juruá ficaram sem energia elétrica devido aos fortes ventos. Após o restabelecimento da energia, o abastecimento vai ser retomado de forma gradativa. A previsão do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, e da Secretaria de Estado de Defesa Civil indica que os ventos devem continuar nesta quinta-feira. Os ventos vão permanecer moderados, com rajadas que podem variar entre moderadas e pontualmente fortes. Para sexta-feira, a tendência é que os ventos percam intensidade, permanecendo entre fracos e moderados. Orientamos a população que evite deslocamentos desnecessários. Da mesma forma, evite estacionar veículos debaixo de árvores, evitar ficar próximo a estruturas metálicas, andaimes, ou seja, situações que podem ampliar o risco. A Defesa Civil recomenda acompanhar os alertas oficiais e manter o cadastro de CEP ativo pelo número 4199 para receber os avisos por SMS. E ainda falando sobre os fortes ventos que atingiram Petrópolis na quarta-feira, eles também provocaram transtornos para os moradores da cidade, porque mais de 6 mil clientes seguem sem energia elétrica e, em alguns bairros, o fornecimento não foi restabelecido desde o fim da tarde de ontem. Enquanto a concessionária Enel mantém equipes em campo, a previsão ainda indica temperaturas mais baixas e possibilidade de novas rajadas de vento para os próximos dias. Na estação do IMET, a maior rajada observada foi no Rio de Janeiro, 90 km por hora, mas
determinados pontos passaram de 100 km, né, trazendo muitos danos e transtornos e susto para a população local. As rajadas de vento chegaram a 67 km por hora, segundo a estação meteorológica do Pico do Couto, na região do Rocio. A força do vento derrubou cerca de 10 árvores e galhos em diferentes pontos da cidade, danificando a rede elétrica e provocando transtornos. Equipes da Defesa Civil, da Condep e da Enel foram mobilizadas para atender as ocorrências e liberar as vias atingidas. Ou seja, um ar mais frio e úmido que encontrou um ambiente relativamente mais quente e seco. Então, esse contraste de temperatura e umidade favoreceu para que a gente tivesse aceleração dos ventos, tá? Levando ao caos que nós vimos ontem. A concessionária Enel informou no início da tarde desta quinta-feira que o serviço já havia sido restabelecido para 83% dos consumidores afetados em toda a área de concessão e reforçou ainda o número de equipes para acelerar os reparos. Enquanto a concessionária trabalha para restabelecer o fornecimento de energia, quem continua sem luz enfrenta prejuízos e mudanças na rotina. Fui correndo para tirar meu carro porque as árvores, infelizmente, né, cidade de Pedro, né? As árvores aí estão precisando de um cuidado especial e eu fiquei com medo de deixar meu carro e acontecer alguma coisa. Várias pessoas ligando para mim, falando, meu Deus, o que está acontecendo? Está tudo bem? Eu falei, tá, aqui tá assim, tá assado. A vizinha lá, ó, quase que bateu a vizinha por cima da minha casa, também caiu a tampa da caixa d'água, sorte que foi desviado. A outra no Itamaraty falou que estava ela e a amiga dela, falou agora comigo. Há 1 hora atrás, a tampa da caixa d'água caiu exatamente no meio entre elas. Se bate nela com a velocidade que veio, ela também teria se machucado. É apavorante, né? Porque você não vê uma ventania dessa a todo instante, né? Não é comum. Eu, pelo menos, não me lembro de ter visto uma ventania tão forte assim. Na rua Américo Ferreira, em Itaipava, o fornecimento de energia está interrompido desde as 5 horas da tarde desta quarta-feira. Segundo relatos, um galho caiu sobre a rede elétrica e provocou um incêndio no transformador que abastece a região. Meu bairro, que é Madame Machado, e estava ventando muito lá, tirou o telhado de algumas casas, estava acontecendo um incêndio no bairro do lado também, que é o Cuiabá, e por causa do vento esse incêndio se espalhou e até o momento algumas casas no Cuiabá também estão sem luz. A previsão do tempo para os próximos dias indica uma baixa nas temperaturas, com a presença de ventos mais moderados. Esse sistema ele vai passar oceânico, então não se espera chuva na região, mas a gente espera um aumento de nebulosidade. E com isso, aumenta a umidade e reduz a temperatura, principalmente a temperatura máxima, tá? Então, nos próximos dias, a expectativa é que a gente tenha um tempo parcialmente nublado em Petrópolis, com temperaturas variando entre 14 e 21 graus na sexta-feira, entre 13 e 23 graus no sábado, entre 13 e 25 graus no domingo e entre 14 e 24 graus na segunda-feira. A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas abertas durante as rajadas de vento, manter distância de árvores, estruturas metálicas e objetos soltos, além de acompanhar os alertas oficiais. Para receber as mensagens da Defesa Civil, basta cadastrar o CEP pelo número 40199. E olha, os ventos na capital chegaram a atingir mais de 100 km por hora, olha só. O fim da tarde de quarta-feira foi marcado pela ventania que atingiu todo o estado do Rio de Janeiro. De acordo com a concessionária Light, 44 árvores caíram sobre a rede elétrica na capital e 370 mil clientes tiveram problemas com fornecimento de energia elétrica. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram confirmadas 2 mortes em decorrência da queda de um muro em Santa Teresa, na zona sul do Rio de Janeiro. A estação meteorológica do Galeão registrou ventos de até 105 km por hora. Por conta das condições climáticas, o Corpo de Bombeiros montou um gabinete de crise de enfrentamento ao El Niño. No estádio das Laranjeiras, também na zona sul, a ventania destruiu parte do telhado. O local, que é sede do Fluminense, precisou ser fechado e evacuado para evitar acidentes. Na manhã de quinta-feira, equipes do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo na praia de Tarituba, em Paraty, na região Costa Verde do estado. A vítima estava desaparecida após o naufrágio de uma embarcação. Nossos mergulhadores encontraram uma vítima dentro dessa embarcação, mas a confirmação dessa origem, dessa identidade, vai ser feita pelo IML local.
O Rio de Janeiro foi o município com o maior número de ocorrências, seguido por Nova Iguaçu e Niterói. O pico de chamadas para o 193 se deu às 5 horas da tarde, com 62 atendimentos simultâneos. O Corpo de Bombeiros permanece em alerta com equipes mobilizadas, viaturas operacionais, ambulâncias e embarcações. Um total de mais de 290 ocorrências que tiveram relação com os fortes ventos que atingiram aqui o nosso estado. Foram um total de mais de 150 cortes de árvores, mais de 50 combates a incêndios em via pública, principalmente em postes de energia, e mais de 30 salvamentos de pessoas que estavam dentro de elevadores devido à falta de luz. Ainda na capital, os bairros mais afetados pela falta de luz até amanhã desta quinta-feira foram Campo Grande, Bangu, Anchieta, Tijuca, Catumbi, Jacarepaguá, Santa Cruz e Recreio dos Bandeirantes. Já a concessionária Enel informou que 142 mil imóveis continuavam sem fornecimento de energia também até amanhã desta quinta-feira. A empresa destacou que na região sul do estado, especialmente em Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba, dezenas de árvores caíram sobre ruas e rodovias, danificando a rede elétrica e bloqueando o acesso das equipes a diferentes pontos de atendimento. De acordo com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Fábio Contreiras, existem medidas que a população pode tomar para evitar acidentes. Não sair da sua residência, evitar deslocamentos desnecessários, evitar ficar debaixo de pontos de ônibus, árvores, estruturas metálicas, próximo de muros. Fundamental procurar um abrigo nessas situações, de preferência uma edificação. E diante de todos esses transtornos, a Associação Brasileira de Municípios lançou um guia prático para auxiliar prefeitos e equipes técnicas na prevenção e no enfrentamento dos efeitos do El Niño. O material reúne orientações para as etapas de prevenção, resposta e recuperação diante de eventos climáticos extremos e está disponível gratuitamente no portal da entidade. De acordo com a Associação Brasileira de Municípios, estudos da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos apontam 81% de probabilidade do El Niño atingir intensidade muito forte entre os meses de outubro e dezembro. Ainda segundo as estimativas, há 97% de chances do fenômeno permanecer ativo até o início de 2027. A entidade alerta que os impactos do El Niño variam de acordo com a região do país. No norte e no nordeste, a tendência é de redução das chuvas, estiagens, queda no nível dos rios, pressão sobre o abastecimento de água e aumento do risco de queimadas. No centro-oeste, o calor intenso e a baixa umidade podem favorecer a ocorrência de incêndios, especialmente no Pantanal. Já no sudeste, são esperados períodos de calor intenso, baixa umidade e irregularidade das chuvas. No sul do país, o risco é de temporais persistentes, enchentes, alagamentos e deslizamentos. O guia prático para enfrentamento ao Super El Niño e eventos climáticos extremos apresenta recomendações para que as prefeituras se preparem antes da ocorrência dos desastres. Entre as orientações estão o mapeamento de áreas de risco, a atualização dos planos de contingência, a definição prévia de abrigos e equipes de atendimento e a organização de ações emergenciais, como evacuação de áreas, acolhimento de famílias e manutenção dos serviços essenciais. A associação também destaca que a resposta aos eventos climáticos deve envolver diferentes áreas da administração municipal, como saúde, assistência social, infraestrutura, educação, meio ambiente e finanças. Segundo a entidade, o planejamento antecipado e a integração entre os órgãos públicos são fundamentais para reduzir os impactos dos eventos extremos e garantir mais segurança à população. E você vai ver depois do intervalo. Incêndio em vegetação mobiliza Corpo de Bombeiros em Paraíba do Sul. PRF diz que ligação Bing em Quitandinha pode começar a qualquer hora. TCRJ analisa irregularidades em edital de serviços públicos em Três Rios. TSE realiza a primeira Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação entre 3 e 9 de agosto. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta em instantes. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade.
é respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Polícia Rodoviária Federal informou que já autorizou a implantação dos testes da ligação provisória entre os bairros Bingen e Quitandinha e afirmou também que, do ponto de vista da corporação, a ligação pode ser iniciada a qualquer hora. Segundo a PRF, o aval foi concedido durante uma reunião realizada no dia 25 de fevereiro deste ano, que reuniu representantes da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Prefeitura de Petrópolis, Ministério Público Federal, concessionária Elovias e também de outros órgãos envolvidos no projeto. A autorização da Polícia Rodoviária Federal prevê que a ligação funcione inicialmente por 90 dias, período considerado suficiente para avaliar na prática o impacto da operação sobre a segurança viária e a fluidez do trânsito. Entretanto, mais de 5 meses após o prazo anunciado pelo então ministro dos Transportes, Renan Filho, e pelo prefeito Ingo Rames, a ligação provisória continua sem sair do papel. A corporação explicou que, quando o projeto foi apresentado há alguns anos, a proposta era implantar a ligação de forma definitiva. Na ocasião, a PRF manifestou uma posição contrária, apontando riscos potenciais relacionados à segurança dos usuários da BR-040. Entre as preocupações estavam a reversão de veículos dentro do túnel, a travessia de pedestres nas proximidades da unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal, o acesso de veículos à rodovia pela saída do Parque São Vicente. Entretanto, segundo a instituição, todos esses riscos eram teóricos, já que a ligação nunca chegou a operar. Foi justamente para verificar se essas situações realmente aconteceriam que a PRF concordou com a implantação experimental da ligação. Anteriormente, a PRF afirmou que após a reunião de fevereiro, não recebeu qualquer comunicação do Ministério dos Transportes, da NTT ou da concessionária Elovias sobre o prosseguimento da operação. Ainda de acordo com a corporação, caberia à NTT definir juntamente com a concessionária responsável pela BR-040 a forma de implantação da ligação provisória com o apoio da Prefeitura de Petrópolis.
A Prefeitura de Três Rios terá que prestar esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro sobre possíveis irregularidades em um edital de concessão de serviços públicos. A representação da Secretaria-Geral de Controle Externo aponta falhas que podem comprometer a transparência do processo e gerar prejuízos aos cofres públicos. Confira. O edital trata da concessão dos serviços de remoção, depósito, guarda e gestão de pátio de veículos apreendidos, além da realização de leilões e da destinação de objetos recolhidos em vias públicas. Entre as irregularidades apontadas está a ausência de publicação do edital no Portal Nacional de Contratações Públicas, o que, segundo o Tribunal de Contas do Estado, compromete a publicidade, a transparência e a competitividade da licitação. Outro problema destacado é a falta de informações econômico-financeiras, como plano de negócios, estimativa de receitas e investimentos previstos. Diante das inconsistências apontadas pela área técnica, o Tribunal de Contas determinou que a Prefeitura apresente esclarecimentos e informe em que fase está o processo licitatório. Caso a licitação já tenha sido concluída ou o contrato assinado, a empresa envolvida também deverá ser comunicada para apresentar manifestação. O Tribunal de Contas do Estado do Rio determinou que o prefeito de Três Rios e o secretário municipal de Ordem Pública e Políticas de Segurança respondam aos questionamentos. A nossa equipe procurou a Prefeitura de Três Rios para falar sobre os apontamentos do Tribunal de Contas do Estado, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno. Um incêndio em vegetação mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na noite de quarta-feira em Paraíba do Sul. A ocorrência foi registrada por volta das 8h40 da noite no centro da cidade. Militares do Corpo de Bombeiros atuaram na noite desta quarta-feira no combate a um incêndio em uma área de vegetação no Campo do Volante, em Paraíba do Sul. A corporação foi acionada por volta de 8h40 da noite e cerca de 1 hora depois as chamas foram controladas. As imagens que circularam pelas redes sociais mostraram a intensidade das chamas. Não vai alastrar aqui pra cima tudo, ó. Olha a altura que tá essa labareda aí, ó. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido e as causas do incêndio não foram informadas. E olha só, o Tribunal Superior Eleitoral promove entre os dias 3 e 9 de agosto a primeira edição da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação. A iniciativa envolve ações em todo o país para aproximar a justiça eleitoral da sociedade e ampliar o conhecimento da população sobre o funcionamento, a segurança, a transparência e a auditabilidade da urna eletrônica. A execução das ações da primeira edição da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação vai ficar a cargo do TSE e dos tribunais regionais eleitorais e inclui demonstrações da urna eletrônica, atividades educativas, vistas guiadas, palestras, exposições, ações de combate à desinformação e eventos abertos ao público. O objetivo é fortalecer a confiança no sistema eletrônico de votação e estimular a participação cidadã, especialmente entre os jovens. Ao longo da semana, os TREs promoverão atividades em todo o país, como demonstrações da urna eletrônica, visitas às escolas, palestras, exposições, ações educativas e distribuição de materiais informativos. Alguns tribunais regionais também vão realizar a Corrida pela Democracia ou outras ações voltadas à promoção da cidadania. Cada tribunal vai divulgar sua programação em seus canais institucionais e as ações de maior destaque vão poder ser repercutidas pelo TSE, ampliando assim o alcance da campanha e reforçando a atuação integrada da Justiça Eleitoral. E você vai ver depois do intervalo. Espetáculo Essência retorna aos palcos no Festival Sesc de Inverno em Petrópolis. Decreto autoriza a atuação das Forças Armadas nas eleições de 2026. Pesquisa mostra queda da prevalência do HPV após vacinação. O Correio Petropolitano na TV, segunda edição, volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. A Presidência da República autorizou o emprego das Forças Armadas durante as eleições gerais deste ano. A atuação dos militares será definida pelo Tribunal Superior Eleitoral e terá como objetivo garantir a votação, a apuração dos votos e o apoio logístico ao processo eleitoral. O decreto número 13.073 foi publicado no Diário Oficial da União e autoriza o emprego das Forças Armadas para garantir a votação e a apuração, além de prestar apoio logístico durante as eleições de 2026. De acordo com o texto, as localidades e o período de atuação dos militares serão definidos conforme as requisições do Tribunal Superior Eleitoral. Caberá ao TSE avaliar a necessidade do apoio e indicar onde as Forças Armadas deverão atuar. A autorização tem como base o artigo 84 da Constituição Federal, a Lei Complementar número 97 de 1999, que trata da organização, do preparo e do emprego das Forças Armadas, e o Código Eleitoral. A participação das Forças Armadas nas eleições não é automática em todo o país. O apoio ocorre somente quando é solicitado pela Justiça Eleitoral e costuma ser direcionado a regiões consideradas estratégicas ou de difícil acesso, onde os militares auxiliam no transporte de urnas eletrônicas, equipamentos, servidores da Justiça Eleitoral e na garantia da votação e da apuração. O primeiro turno das eleições gerais está marcado para o dia 4 de outubro, quando os eleitores vão escolher o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais. Havendo necessidade, o segundo turno será realizado no dia 25 de outubro. A prevalência dos principais tipos do papilomavírus humano, HPV, caiu quase pela metade no Brasil após a vacinação. O resultado é do maior estudo sobre a eficácia do imunizante já realizado na América Latina, que também identificou benefícios entre pessoas que não foram vacinadas. Confira.
A pesquisa Pop Brasil foi realizada pelo Hospital Moinhos de Vento, em parceria com o Ministério da Saúde. Dados coletados entre 2016 e 2017 mostraram que 14,98% dos participantes já haviam sido infectados por pelo menos um dos 4 tipos de HPV cobertos pela vacina. Já nas amostras coletadas entre 2020 e 2023, essa proporção caiu para 7,95%. Na primeira fase da pesquisa, foram analisadas amostras de 6.388 participantes não vacinados de ambos os sexos. Na segunda etapa, mais de 10.000 pessoas vacinadas e não vacinadas participaram do estudo. As amostras foram coletadas em unidades de saúde e, nos 2 períodos, o foco foi jovens entre 16 e 25 anos, faixa etária com maior prevalência do vírus e que já deveria ter recebido a vacina. Entre as meninas e mulheres participantes da pesquisa, 61,8% estavam vacinadas. Entre os homens, a cobertura foi ainda menor, de 31,1%. O índice ideal, segundo o Ministério da Saúde, é de 90%. Mesmo assim, a vacina demonstrou alta eficácia. Entre as mulheres, a prevalência dos tipos de HPV cobertos pelo imunizante era de 15,6% na primeira fase da pesquisa. Na segunda etapa, a detecção do vírus entre as participantes vacinadas caiu para 3,1%. O estudo também identificou um efeito populacional da vacinação. Mesmo entre as mulheres que não foram vacinadas, a prevalência dos 4 tipos de HPV cobertos pela vacina caiu para 10,5%, indicando redução da circulação do vírus na população. Entre os homens vacinados, a prevalência desses subtipos diminuiu de 13,8% para 4,6%. Já entre os homens não vacinados, a pesquisa não identificou redução estatisticamente significativa, o que os pesquisadores atribuem à baixa cobertura vacinal desse público. Outro dado que reforça a eficácia da vacina é que entre as 2 fases do estudo, a prevalência geral do HPV, considerando todos os subtipos do vírus, subiu de 46,7% para 56,6%. Em contrapartida, a infecção pelos 4 tipos combatidos pelo imunizante caiu de forma expressiva. Depois de emocionar o público na estreia do Teatro Imperial, o espetáculo Essência do Grupo Movimento volta aos palcos como uma das atrações do Festival Sesc de Inverno. A apresentação será neste sábado, dia 1º de agosto, às 8 horas da noite, no Centro Cultural Sesc Quitandinha. A entrada é gratuita, com retirada antecipada dos ingressos. Com mais de 10 bailarinos em cena, o espetáculo convida o público a refletir sobre identidade, sentimentos e escolhas por meio da dança. A obra nasceu de um convite para marcar o retorno da companhia aos palcos e foi construída de forma coletiva, reunindo diferentes estilos e linguagens artísticas. Depois de conquistar aplausos de pé na estreia, o Grupo Movimento traz o espetáculo Essência para um dos maiores festivais culturais do estado. A expectativa é emocionar um novo público com uma apresentação que vai além da dança, trazendo uma reflexão sobre trajetória e a essência de cada um. É um espetáculo muito bonito, muito sentimental, muito visceral. Então, vocês podem esperar sair de lá reflexivos e emocionados. Segundo a diretora artística, o espetáculo foi inspirado pelas experiências da vida e pela ideia de que certos erros e acertos ajudam a construir quem somos. A montagem também marcou o reencontro de bailarinos com os palcos e se tornou um símbolo de superação e transformação pessoal. Então, pessoal, dia 1º de agosto, sábado, às 8 horas, no Teatro Mecanizado do Quitandinha. Esperamos todos para assistir Essência. Em menos de um ano, o Grupo Movimento já acumula indicações a importantes premiações da dança e da cultura, como o Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura, além das seleções para o Prêmio Sindicato dos Profissionais de Dança do Rio de Janeiro de Novos Talentos Coreográficos e para o Prêmio Novos Olhares Coreográficos do Move Rio Festival, consolidando-se como um dos grupos de dança em destaque na região. Mais do que um espetáculo, a apresentação convida o público a uma jornada de autoconhecimento, autoaceitação e amor próprio. Vamos agora à previsão do tempo para esta sexta-feira.
E olha só, gente, a sexta-feira vai ter tempo firme em toda a nossa região de cobertura. O sol volta a predominar, mas ainda há variação de nuvens em algumas cidades. E o destaque fica para o frio mais intenso durante a madrugada e o amanhecer, principalmente na região serrana. Isso acontece por causa da atuação de uma massa de ar frio e seco que favorece a perda de calor durante a noite, além da formação de névoa e nevoeiro nas primeiras horas do dia. Com o tempo aberto, as temperaturas sobem um pouco à tarde, mas as mínimas voltam a ficar bem baixas nas cidades de maior altitude. Mas indo agora para a nossa previsão detalhada de cada cidade, começamos como de costume por Nova Friburgo, onde a sexta-feira vai ser de sol, com nevoeiro ao amanhecer. E à tarde as nuvens aumentam, e à noite o céu fica com muitas nuvens. Os termômetros variam entre a mínima de 10 e a máxima de 21 graus. Em Teresópolis, o tempo fica com muitas nuvens durante todo o dia, mas com aberturas de sol, e não há previsão de chuva, e as temperaturas variam entre a mínima de 11 e a máxima de 21 graus. Aqui em Petrópolis, a sexta-feira vai ser de sol, com algumas nuvens e com névoa ao amanhecer. Ao longo do dia, o tempo segue firme e à noite o céu fica com poucas nuvens. O destaque é o frio logo cedo, com a mínima chegando a apenas 10 graus. Já a máxima fica em 20 graus. Agora mudando de região e indo para o centro-sul do estado, por lá o tempo também segue estável, com muitas nuvens e períodos de sol, e as temperaturas continuam um pouco mais elevadas do que na Serra. Em Paraíba do Sul, o dia vai ser de muitas nuvens com aberturas de sol ao longo do dia. Os termômetros variam entre a mínima de 14 e a máxima de 24 graus. E para finalizar nossa previsão, em Três Rios, a sexta-feira vai ter sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. À noite, o céu fica com poucas nuvens. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 24 graus. E assim, a gente finaliza a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site correiopetropolitano.com.br ou as nossas redes sociais, como TV Correio da Manhã, no Facebook, Instagram e YouTube. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp de DDD 24 99248 3167. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias aqui da nossa região de cobertura. Uma ótima noite para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.